Olá pessoal, nessa segunda videoaula então a gente vai fazer a programação de um plano de corte do início ao fim, mas sem entrar nos detalhes de importações, opções, importações de arquivos CAD, enfim, a gente vai estar vendo isso mais detalhadamente. Essa videoaula agora é para ter uma noção geral do que o software faz, tá? Então não se preocupe que eu vou estar entrando em detalhes nas próximas videoaulas aí. Essa primeira aqui agora, essa segunda então, só para mostrar como que opera o software mesmo, para a gente ir se familiarizando com ele, para não ficar muito teórico já no começo aí. Então a primeira coisa é vir aqui no meu módulo de lista de peças, né? Eu preciso ter peças aqui, partes ou DXF, geometrias, como eu preferir chamar. Então nessa interface aqui a gente importa as peças de pastinhas aqui, de arquivos, né? Windows. Então eu tenho aqui duas geometrias CAD. Eu também poderia estar desenhando peças paramétricas aqui. O que são peças paramétricas? São formas básicas que você arrasta para cá, digita o valor, por exemplo, 100 por, sei lá, 600, né? Quantidade de duas peças, um exemplo. O software já aplica aqui a entrada de corte, né, na geometria, minhas duas peças aqui. Mas voltando na aba CAD, vou importar esses dois itens aqui, seleciono eles. Note que não está aparecendo aqui, ó, nenhuma camada CAD mapeada, quer dizer que eu tenho que marcar pelo menos uma layer, vou marcar todas porque ela só tem uma layer cada um, e vou arrastar. Se eu não marcar a layer, pelo menos uma camada ou layer, como preferir chamar, ele não deixa eu importar. Tá? Vou mudar a quantidade aqui para 100 e aqui para 100 também. Então pessoal, aqui na lista de peças tem essa exclamação aqui, porque o material e a classe não está atribuída. O material eu já alterei, mas eu tenho que também aqui selecionar a classe. Ó. Então, alterar material, 8 mm, a classe eu vou colocar aqui 130 amperes. Né? Então a classe é a amperagem que você vai utilizar para fazer o corte. Ela vem de acordo com o pós-processador, vem a tabela de processo de acordo com o teu equipamento. Dependendo do CNC da tua máquina, se ele não comportar tabelas de processo, você vai ter que botar o kerf manual, vai configurar o kerf uma vez num campo, a distância entre peças e a velocidade de corte, e o software não vai conseguir fazer a distinção de velocidades e potência, enfim, mas isso é dependendo do CNC. No caso aqui eu estou com um pós Hyperthermic, uma fonte plasma HPR 130, então comporta tabelas de processo, e eu posso selecionar a amperagem aqui. O software vai aplicar a distância entre peças, a velocidade, o kerf, tudo de acordo com o material e a amperagem. Então, para um determinado material com uma determinada amperagem, vai ter uma distância entre peças e vai ter uma velocidade e um kerf diferente. Se eu selecionasse aqui 9,5, 10 milímetros, teria outra velocidade, outro kerf, enfim, para aquele processo lá. Então, isso é uma vantagem do pós-processador avançado, com tabelas de processo, sempre que o teu CNC contemplar isso. Então, cada caso é um caso, aqui cada pós-processador difere um pouquinho um do outro, aí, de acordo com os parâmetros do equipamento. Né? Então tá, vou dar OK aqui. Sumiu as exclamações, porque agora eu tenho então o material e uma amperagem para fazer a programação. Vou pressionar aqui, vou usar a estratégia 4, 1500 por 3, 80 peças, vou dar um OK. E ele começa a fazer o arranjo, respeitando a distância entre peças, o tamanho da entrada de corte, a velocidade, o kerf, então, enfim, tudo para amperagem 130 amperes. Né? Zerou aqui, posso navegar entre as chapas que ele criou, muito rápido, né? Prático. Vou aqui pressionar o botão F7 ou clicar aqui na saída CNC, seleciono as chapas que eu quero fazer o agrupamento e treinamento 01. Ele gera aqui o 01, 2, 3 e 4. Dá uma saída. E ele está gerando os programas CNC. Tá? Gerou então para cada chapa dessas, ele gerou uma saída, que a gente pode ver aqui, né? Código G, que vai ser interpretado pelo CNC da máquina lá para fazer o corte. Tá? Feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso simular o corte aqui das peças. Simulação não necessariamente precisa ser feita depois de gerar o código, tá? Ele fala simulação mesmo não gerando código CNC, porque isso aqui já está pré-configurado no software. Ele está, por padrão, ele segue no sentido vertical, não horizontal, né? Eu posso inverter isso nas configurações do software, nas preferências, se eu quiser. Eu também posso
alterar a sequência de cortes. Eu vou mostrar depois para a gente não se deter muito nesse vídeo, tá? A gente vai ver isso no decorrer das videoaulas. Fecho aqui. Poderia estar gerando aqui os relatórios de plotagem de Nash. Tem vários relatórios aí, eu vou mostrar o primeiro, que é o mais importante, que é o de plotagem mesmo. Então eu tenho aqui a máquina, né, o nome do programa que o operador tem que puxar lá na máquina, o material, a classe, o tamanho da chapa, o tamanho do Nash, o aproveitamento da chapa. E essa aqui é a chapa 1B4, vai cortar uma vez só. Imagina que eu tivesse só um item aqui, fosse 1000 peças e entrou 100 peças na chapa, ele ia mandar eu cortar essa chapa 10 vezes, porque 10 vezes 100 daí é as 1000 peças de quantidade. Por isso que tem essas vezes cortadas aqui, porque ele não ia fazer 10 chapas iguais, ele estaria me dizendo para repetir 10 vezes, se fosse o caso. A velocidade, de acordo com o pós-processador, o kerf usado para chapa 8, 130 amperes nessa situação aqui, para essa fonte plasma. Tempo de produção, então, que levaria para produzir esse item aqui, essa chapa, 21 minutos. Comprimento total do corte, é o perímetro total de corte, tá? O total de perfurações, aberturas de arco aqui, tanto interno quanto externo. A utilização da chapa aqui, a utilização verdadeira, o percentual 87% de aproveitamento, está bem aproveitado, que é uma peça retangular, então quase não tem perda. E ele faz isso para cada chapa do trabalho, tá? Então tá aqui, ó. É só imprimir e mandar para produção. Então esse foi o nosso primeiro trabalho, né? Você pode navegar aqui, ó, entre as chapas. A qualquer momento você pode estar importando mais itens na lista de peças, né? Você pode importar então CAD 2D, peças paramétricas, e existe o módulo de tubo, de caldeiraria, o módulo pipe, que a gente vai estar vendo depois. Ele é um módulo de caldeiraria onde você pode planificar, você substitui os valores aqui, o software gera geometrias aqui, tá? Planificadas para o corte. Também tem o módulo CAD 2D, que é um módulo de desenho, um AutoCAD, não um AutoCAD, mas um CAD genérico, né? Com as principais funções no desenho CAD, aí você pode editar, desenhar geometrias, a gente vai estar vendo, vai ter uma videoaula sobre isso também. Então é isso, né? O software tem muitos recursos que a gente não viu, essa videoaula foi só para mostrar como que importa, como que processa, como gera o código, como que imprime, tá? E agora a gente vai estar vendo então detalhadamente a importação CAD na próxima videoaula.